Bom dia, gente. Depois de alguns dias, né, de provas, de atividades avaliativas, voltamos às nossas aulas novamente, né? E já estamos em novembro, já falta pouquinho mais de um mês, né, para terminar as aulas, né? O Nicolas ali, ó, feliz da vida, né, Nicolas? Mas já estamos no finalzinho do ano, né? E ficamos esse ano todo praticamente online, né? Que tivemos 40, um pouquinho mais de 40 dias que nós tivemos de aula presencial. E aí, né, gente, começa essa pandemia e não acaba nunca, né? Ninguém consegue uma vacina para a gente voltar às aulas com segurança, né? Infelizmente. Mas, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos estar presencial novamente. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Eu acredito que eu parei de corrigir os exercícios na página 30. Olhem lá para mim, se vocês estão com o livro lá na página 30. Eu acredito que eu não terminei de corrigir. E só observem para mim se foi isso mesmo na página 30 que eu parei a correção. Se é que vocês lembram, né? Não sei se vocês vão lembrar. Semana passada nós tivemos apenas plantão devido às atividades avaliativas. Rebeca, que estava na aula passada, se você puder verificar para mim, Rebeca, e escrever para. Ah, tá, ok. Muito obrigada. Olá. Só recebendo mais alguns amigos aqui, só um pouquinho. Vinícius, tá ali, Bianca, Rebeca ligou o vídeo, lindona, tudo bom? Isso, gente. Vou voltar ali na página 30, nós paramos ali na página 30, iríamos começar a página 31, mas eu só vou observar ali, vou compartilhar novamente o livro com vocês, para nós começarmos. Só um minutinho, por favor. Página 30. Eu estou ainda aqui na página 27, gente, só um minutinho. Isso, nessa página aqui, deixa eu aumentar um pouco. Ok. Só lembrando para vocês ali, sujeito e predicado, porque já faz alguns dias que nós vimos o conteúdo. Sujeito, se vocês observarem, está lá na página 27, no início lá fala que sujeito é o termo que costuma realizar a ação verbal. O sujeito costuma sempre aparecer no início da oração, antes do verbo, e ele costuma concordar com o verbo em número e pessoa. Então, o que é o sujeito? É o termo que costuma realizar a ação verbal. E o predicado é o termo que normalmente ele vai apresentar informações sobre o sujeito, correto? E na prática, em uma oração, o predicado é o trecho que resta quando o sujeito é retirado. Então, quando nós encontramos o sujeito da oração, tudo o que resta, tudo que sobrou da oração ali, nós costumamos dizer que é o predicado da oração, correto? Aí nós temos o sujeito simples, é aquele que apresenta apenas um núcleo. Ele apresenta apenas um núcleo, igual nós vimos aqui, nós estamos vendo aqui nesse exemplo. André tomou todo o pote de sorvete. Para encontrarmos o sujeito da oração, perguntamos ao verbo, né? Quem tomou todo o pote de sorvete? O André. André é o sujeito da oração, temos apenas um núcleo aqui, porque estamos nos referindo ao André, e temos apenas uma palavra, não é? Um substantivo, e ele é o sujeito da oração. Como temos apenas esse núcleo,
dizemos que ele é um sujeito simples, correto? Agora, aqui nós temos o sujeito composto. Apresenta 2 ou mais núcleos. Aqui temos um exemplo. Beatriz e Fabiana são grandes amigas. Perguntamos ao verbo quem são grandes amigas. Beatriz e Fabiana. Dizemos que é um sujeito composto aqui porque nós temos 2 núcleos. Estamos nos referindo a quem? A 2 pessoas, a Beatriz e a Fabiana, correto? Então, aqui temos 2 núcleos, um sujeito composto, Beatriz e Fabiana. Se fôssemos encontrar o núcleo do sujeito, nós deixaríamos de fora essa conjunção. Colocaríamos apenas Beatriz, Fabiana, correto? Mas o sujeito em si é Beatriz e Fabiana. E o predicado é o que sobrou da oração. São grandes amigas. Agora aqui o sujeito elíptico ou o sujeito oculto, ele não vai aparecer na oração, mas você vai conseguir identificá-lo pela terminação do verbo. Então aqui nós temos, né, aqui, mas pode ser reconhecido por meio do verbo ou do contexto em si. Temos um exemplo: bebemos toda a água da garrafa. Fazemos a pergunta ao verbo, quem bebemos, né? Quem bebemos? Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu, nós bebemos. Sabemos que aqui temos um sujeito oculto, nós bebemos toda a água da garrafa. Então, temos um sujeito oculto, nós vamos escrever, se fôssemos, né, classificar o sujeito, colocaríamos nós como sujeito oculto e toda a oração ali, bebemos toda a água da garrafa como predicado, correto? Aí temos também o predicado, ele pode ser classificado em verbal nominal ou verbo nominal. Gente, me perdoe, mas hoje eu estou com a garganta, desde ontem eu estou com a garganta bem irritada. E quando eu já começo a dar aula, a garganta fica mais irritada ainda, começa a falar muito, né? Mas vamos lá. Então, aqui o predicado, ele pode ser classificado como verbal, nominal e verbo nominal. Como saber que o predicado é verbal? Ele vai apresentar como núcleo um verbo que exprime uma ação principal do sujeito. Ele vai ter um verbo que indica a ação que o sujeito dessa oração vai praticar. Então, nós temos aqui, os amigos brincaram juntos hoje cedo. Quem brincaram juntos hoje cedo? Os amigos. Os amigos é o sujeito, que sobrou da oração é o predicado. Então, aqui temos brincaram. Brincar é uma ação praticada pelo sujeito dessa oração. É um verbo que indica uma ação. Então, se eu tenho um verbo que indica uma ação, então todo esse predicado aqui é verbal. E o núcleo desse predicado é o verbo brincaram, correto? Aí eu tenho aqui o predicado nominal. Indica uma qualidade ou característica do sujeito por meio de um nome, que é núcleo da oração, contém verbo de ligação. Todo predicado nominal, ele vai apresentar um verbo de ligação, que são os verbos lá, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e tornar-se. Ou qualquer outro verbo de ação, mas que venha no significado de um verbo de ligação, correto? Então, observem aqui, Juliana ficou apaixonada pela nova planta do jardim. Ficar é um verbo de ligação. Quem ficou apaixonado? A Juliana é o sujeito, tirei o sujeito, tudo que sobra aqui é o predicado. E esse predicado tem um verbo de ligação acompanhado de apaixonada, que é uma característica da Juliana, que nós chamamos de predicativo do sujeito. E todo predicado nominal, ele apresenta um verbo de ligação, mais esse predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito da oração, correto? Então, aqui, e o núcleo do predicado nominal sempre será o verbo de ligação. Aí nós temos aqui predicado verbo nominal, contém um verbo e um nome como núcleos. O predicado verbo nominal, ele vai apresentar um verbo que indica a ação feita pelo sujeito, mais uma característica ou qualidade do sujeito da oração, também logo após esse verbo de ação. Aqui nós temos o exemplo, os atletas entraram em campo entusiasmados. Entraram
né? Aqui eu tenho os atletas, é o sujeito da oração, entraram em campo entusiasmados, é o predicado. Entraram é a ação praticada pelo sujeito. Eles entraram. Então, foi uma ação que eles praticaram aqui. E como eles estavam quando eles entraram? Eles estavam entusiasmados. Costumamos dizer que há um verbo de ligação oculto no predicado verbo nominal. Então, ali podemos dizer: os atletas entraram em campo e estavam entusiasmados, correto? Então, aqui nós temos como núcleo do predicado verbo nominal o verbo e a característica que nós temos aqui, que é o predicativo. Entraram e entusiasmados, correto, gente? Então, só para vocês lembrarem ali esse conteúdo, correto? Porque nós ficamos alguns dias sem aula, então por isso que eu estou lembrando com vocês o conteúdo aqui desse capítulo. Aí nós vimos aqui no exercício 5, né? Classifique o predicado das orações a seguir, só vou revisar aqui um pouquinho. O nadador Daniel Dias é atleta paraolímpico de natação. Que tipo de predicado nós temos aqui? Eu tenho o verbo que é um verbo de ligação, e atleta paraolímpico de natação é característica do Daniel, correto? Então, eu tenho predicado nominal. Predicado nominal, e o núcleo desse predicado é o verbo de ligação. Desculpa, gente, é o predicativo do sujeito. É atleta paraolímpico de natação, correto? No predicado nominal sempre será o predicativo do sujeito como núcleo do predicado nominal. Aí aqui na letra B, a equipe do programa ainda conversa com Raquel, esposa de Daniel. A equipe do programa é o sujeito da oração, ainda conversa com Raquel, esposa de Daniel, é o predicado. Aqui eu tenho o verbo conversa. Então, é um verbo que indica a ação praticada pelo sujeito, então eu tenho o predicado verbal. E o núcleo do predicado verbal é o verbo sempre, o verbo que indica a ação, tá? Aí eu tenho aqui na letra C, meus amigos chegaram de viagem empolgados. Então, se vocês observarem aqui, meus amigos é o sujeito, chegaram de viagem empolgados é o predicado. Temos um verbo que indica a ação praticada pelo sujeito, mais a característica deles. Então, eles chegaram e estavam empolgados. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Verbo nominal, e o núcleo do predicado verbo nominal é o verbo e a característica, o predicativo do sujeito, correto? Agora aqui na número 6, leia as frases a seguir. Na Avenida Paulista, a diversão garantida para todas as idades. A leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento. Os alunos do 6º ano homenagearam a professora de arte. Qual é a característica comum ao predicado das 3 frases? Então, se nós observarmos aqui a diversão, o verbo que indica a ação do sujeito, amplia nosso conhecimento. Ampliar é uma ação praticada pelo sujeito, homenagearam é a ação praticada pelo sujeito também. Então, nessas 3 orações aqui, nós temos predicado verbal, e o núcleo do predicado verbal sempre será o verbo, que aqui é o verbo haver, é o verbo ampliar e é o verbo homenagearam, certo? Então, a resposta aqui para essa questão vai ficar em todas as frases, há um predicado verbal cujo núcleo é o verbo de ação, correto? Agora vamos aqui sim para a página 31, e nós vamos corrigir ali o exercício 1. Vamos lá? Complete as frases criando sujeitos que concordem com os predicados. Apenas sugestões de respostas que nós temos aqui. Vocês podem colocar qualquer resposta que vocês quiserem, tá? Então, aqui, devem respeitar o professor. É o predicado da oração. Aqui, a sugestão que nós temos é: os alunos e seus responsáveis devem respeitar o professor. Os alunos e seus responsáveis, sujeito da oração. Vocês podem colocar, lembrando sempre que vocês podem colocar o sujeito que vocês quiserem, tá? Isso aqui é apenas sugestão para que vocês façam. Na letra B, nós temos aqui, vive no sertão do Piauí.
Quem vive no sertão do Piauí? Aí foi colocado aqui, a família de João vive no sertão do Piauí. Você pode também colocar ali o sujeito que você quiser. Correto? Agora, a letra C. Fugiram do zoológico. Gente, se fugiram do zoológico, só pode ser os animais, né? Os animais ou as aves. Então, quem fugiram do zoológico? Os animais ou as aves, correto? Agora, aqui na letra D, atravessaram a rua na faixa de pedestre. Quem atravessaram a rua na faixa de pedestre? Tem que ser pessoas aqui. Quem atravessou na faixa de pedestre, colocamos um sujeito composto aqui, Júlia e Carol, né? Atravessaram na faixa de pedestre. Como o verbo está no plural aqui, nós temos que colocar um sujeito composto ou um sujeito que esteja no plural, tá? Os meninos atravessaram a rua na faixa de pedestre, eles atravessaram a rua na faixa de pedestre, correto? Agora nós temos aqui o último, né, na letra E, devem preservar o meio ambiente. Quem deve preservar o meio ambiente? Todos nós, não é, gente? Todas as pessoas. Então, um sujeito que, né, podemos colocar aqui, todos devem preservar o meio ambiente. Eu e todos, né? Aí já seria devemos, se eu colocar eu aqui, né? Então, aqui o correto deve ser todos. Correto, gente? Só classificando aqui esse sujeito. Então, o primeiro sujeito, ele será composto, porque temos dois núcleos, alunos e responsáveis. Aqui, a família de João, temos um sujeito simples, né? Que falamos apenas da família. Aqui, os animais, também temos um sujeito simples, temos apenas um núcleo também. Júlia e Carol, temos um sujeito composto. E aqui nós temos todos, que é um sujeito simples. Ok? Vamos agora ao exercício número 2. Classifique os sujeitos das orações a seguir. Correto. Muito bem. Rebeca. Classifique os sujeitos das orações a seguir. Torci muito para meu time ganhar ontem. Torci muito. Quem torci? Eu. Eu torci muito para meu time ganhar ontem. Então, aqui nós temos um sujeito elíptico ou oculto. Podem escolher um dos dois aqui para vocês utilizarem, tá? Não precisam colocar elíptico ou oculto. Pode colocar um só. Ou você coloca sujeito elíptico ou coloca sujeito oculto. Correto? E aí, eu gostaria que vocês colocassem aqui qual é o sujeito que está oculto. Então, aqui se tenho eu torci, então coloquem ali, sujeito oculto, eu. Tracinho, né? Coloca um hífen ali e coloca eu. Certo? Hífen não, gente, um travessãozinho ali para separar, tá? Então, coloquem lá sujeito oculto, eu. Agora aqui na letra B, Alan costuma chegar cedo no trabalho. Quem costuma chegar cedo no trabalho? Alan. Alan é um sujeito, temos apenas um núcleo aqui nesse sujeito, então nós temos um sujeito simples. Correto? Sujeito simples. Agora aqui na letra C. Os mares e as florestas necessitam de cuidado. Quem necessitam de cuidado? Os mares e as florestas. Temos dois núcleos aqui, mares, florestas. Então, ele é um sujeito composto, correto? Sujeito composto. Agora, aqui na letra D, o despertador tocou às 6 horas. Quem tocou às 6 horas? O despertador. Então, aqui temos um núcleo apenas, que é despertador, acompanhado do artigo, e é um sujeito simples, por apresentar apenas um núcleo. Correto? Agora aqui na letra E, Diego e sua mãe saíram para comer pizza. Quem saíram para comer pizza? Diego e sua mãe.
Temos 2 núcleos nesse sujeito, Diego, mãe. Então, nós temos ali um sujeito composto. Correto? Sujeito composto. Agora, aqui no exercício número 3. Nesse exercício, nós vamos. Quais acontecimentos marcaram o seu dia hoje? Bom, o dia está começando, né, gente? Eu acredito que vocês tenham levantado agora para assistir a aula. Mas vamos lá. Pensem em ontem, então, para vocês formarem orações aqui, para vocês escreverem orações com sujeito simples ou com sujeito composto e outra com sujeito oculto, correto? Quais acontecimentos marcaram o seu dia? Vamos colocar ontem, hoje está começando. A seguir, crie frases sobre o seu dia, contemplando os 3 tipos de sujeito. Uma oração com sujeito simples. Minha mãe me levou para a escola. Gente, nós não estamos indo para a escola por enquanto, né? Então, minha mãe me chamou cedo para assistir aula. Ou meus pais, meu pai, minha mãe, não sei. Certo, gente? Então, ou você vai colocar o que você acha melhor. Com sujeito simples, então aqui seria minha mãe. Me levou para a escola é o predicado e é um predicado verbal, correto? Agora nós temos aqui a letra B com sujeito composto. Sujeito composto, você precisa colocar 2 ou mais núcleos para ele ser um sujeito composto. Então, ali temos um exemplo. Pedro e Marcelo me chamaram para jogar bola no recreio. A gente não está podendo sair também, não é? Mas, né, minha irmã me chamou para brincar, para ajudá-la a estudar para a prova, não é? Eu e minha irmã fomos estudar para a prova, olha aí que legal. Correto? Então, aqui vocês podem também colocar, né? Pedro e Marcelo me chamaram para jogar bola no recreio. Agora, aqui na letra C, com sujeito oculto, acertei um desafio do professor e ganhei um ponto na prova. Observem que nós temos 2 orações, tá? Nós temos um período composto porque temos 2 verbos, acertei e ganhei. Se temos essas 2 orações, nós temos que classificar as 2 orações. A primeira, acertei um desafio do professor. A segunda oração, ganhei um ponto na prova. Quem acertei, quem ganhei? Eu, certo? Através do verbo, eu consigo identificar que o sujeito que está oculto é o pronome eu. Eu acertei, eu ganhei. Então, nas 2 aqui temos um sujeito oculto. Agora, o exercício número 4. Classifique os predicados das frases a seguir, usando PV para predicado verbal, PN para predicado nominal e PVN para predicado verbo nominal. Nessa primeira oração aqui nós temos, Eduardo é um ótimo professor. Quem é um ótimo professor? O Eduardo. Temos apenas um núcleo, então ele é um predicado nominal, correto? Na segunda oração, o pai chegou em casa cansado. Observem aqui, quem chegou em casa cansado? O pai. O pai chegou. Chegou em casa cansado é o predicado, então chegou é uma ação praticada pelo sujeito. E como ele estava? Ele estava cansado. Então, chegou cansado, nós temos aqui uma ação e uma característica. Então, nós temos um predicado verbo nominal, correto? Predicado verbo nominal. Agora aqui, o galo canta de manhã cedo. Quem canta? O galo é o sujeito, canta de manhã cedo é o predicado. Então, nós temos aqui um predicado verbal, porque cantar é uma ação praticada pelo sujeito, predicado verbal. Clarice gosta de histórias de terror. Clarice é o sujeito, gosta de histórias de terror é o predicado. Gostar é uma ação praticada pelo sujeito, então aqui nós temos um predicado verbal, correto? Agora, a última oração aqui, o sol estava muito quente hoje. Se vocês observarem que o sol é o sujeito, estava muito quente hoje, estava é um verbo de ligação, muito quente é uma característica do sujeito,
Então, nós temos um predicado nominal, porque nós temos aqui um predicado que apresenta um verbo de ligação. Correto? Aqui também temos um predicado nominal, né, que é o verbo ser, que é um predicado, que é um verbo de ligação também. Então, fica PN, PVN, PV, PV e PN. Agora, aqui na número 5, assinale as orações cujo predicado seja verbal. Meus pais adoram o cantor Caetano Veloso. Adorar é uma ação praticada pelo sujeito, então nós temos um predicado verbal aqui. Na letra B, eu fiquei fascinada pelo palhaço. Ficar é uma ação, fascinada é uma característica, temos um predicado verbo nominal, então não temos predicado verbal nessa daqui. Laura é uma ótima professora, que tem o verbo de ligação, mas predicativo do sujeito e predicado nominal, essa daqui também não. Na letra D, comecei um novo livro ontem, aqui eu tenho um sujeito oculto, comecei é uma ação praticada pelo sujeito, então predicado verbal, correto? E a última aqui, a comida estava sem sabor. Estava é um verbo de ligação, sem sabor característica do sujeito, então aqui eu tenho predicado nominal, certo? Agora aqui na número 6, usando os verbos a seguir, crie uma oração em que haja predicado nominal. Aqui eu tenho verbos de ligação, ser, estar e ficar. Então, através desses verbos de ligação aqui, nós vamos formar orações com sujeito e predicado. Ser, minha mãe é muito carinhosa. Eu sou, tu és, ele é. Certo? Aqui eu tenho o verbo ser, minha mãe é muito carinhosa. É o verbo de ligação ser, predicativo do sujeito aqui, carinhosa, correto? Agora aqui, lembrando que aqui são sugestões de respostas, tá, gente? Não quer dizer que vocês precisam fazer essas orações aqui, vocês podem fazer qualquer outra que contenha esses verbos. Agora aqui com o verbo estar, estou cansado e com sono, certo? Estou é um verbo de ligação. Quem estou? Aqui nós temos um sujeito oculto, né? Cansado e com sono. Cansado é o predicativo do sujeito, que é oculto. Então, aqui também temos um predicado nominal. E o verbo ficar. O bebê ficou encantado com um novo brinquedo. Ficar, temos aqui encantado, predicativo do sujeito. Então, aqui todas as orações apresentam predicado nominal, porque todas elas apresentam verbos de ligação, correto? Verbo ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. E podemos utilizar alguns verbos que indicam a ação no significado desses verbos de ligação também. Correto, gente? E já termina ali os exercícios. Na outra página nós não temos isso, tá certo. Eu acredito que vocês tenham copiado, que vocês tenham conseguido entender o conteúdo, sim? Deixa eu só dar uma verificada aqui na turma. Ok. Só um minutinho. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bye, bye.